Passagem secreta entre as pedras. Kel decide pela passagem estreita. O vento que sopra dali traz um cheiro de chuva antiga e metal enferrujado. As paredes são tão próximas que obrigam o grupo a caminhar em fila. Lyra vai na frente, seu corpo ágil se esgueirando entre as rochas, enquanto Serafine ergue um pequeno orbe de luz para guiar os passos. Erindor fecha a retaguarda, atento a qualquer ruído vindo do vale. O som dos passos ecoa abafado, como se o próprio labirinto engolisse qualquer tentativa de comunicação. A certa altura, Kael nota gravuras quase apagadas nas pedras, símbolos de olhos semicerrados, setas apontando em direções opostas, linhas que lembram raízes. Ele passa os dedos sobre uma dessas marcas e sente um calor sutil. Serafine observa de perto. São marcas de orientação, mas estão corrompidas. Alguém ou algo tentou reescrever o caminho. Lyra arqueia uma sobrancelha. Ótimo. Adoro quando um lugar decide brincar de confundir. Mais adiante, o corredor se abre para um espaço maior. Um átrio formado por lajes irregulares cobertas de musgo. No centro, uma fonte resseca se ergue, mas a água que deveria estar ali está ausente. No lugar, uma névoa baixa rasteja, parecendo seguir o movimento do grupo. Kael avança cauteloso, sentindo um arrepio subir pela nuca. A névoa se condensa, assumindo uma forma quase humana, translúcida, que os encara com olhos vazios. Erindor ergue o machado, mas Serafine estende o braço pedindo calma. A figura fala, a voz soando como vento entre fendas. Quem caminha por estas pedras carrega mais do que passos, carrega segredos não ditos. Para prosseguir, deve-se entregar um peso que o coração se recusa a soltar. O silêncio cai pesado sobre o grupo. Lyra desvia o olhar, incomodada. Kael sente uma pressão no peito, lembranças lutando para emergir. Ele percebe que o labirinto não quer apenas coragem física, exige vulnerabilidade. Antes que possa reagir, a névoa se agita e lança uma onda fria que percorre o átrio, arrepiando a pele de todos. As pedras ao redor vibram, rachaduras surgindo lentamente, como se a própria estrutura do lugar estivesse viva. Serafine fecha os olhos e entoa um cântico baixo, tentando estabilizar a energia. Mas a névoa responde com um rugido abafado, espalhando-se em redemoinhos. Kael sente que algo dentro dele é puxado para fora, uma sombra de memórias antigas que ameaçam se revelar ali, diante de todos. O vento cresce, cortante, e a figura de neblina se desfaz em 1000 fragmentos que se infiltram nas fendas das paredes. O silêncio retorna, mas não é mais o mesmo. Agora carrega uma promessa de revelação e um aviso de que o preço da verdade pode ser alto demais. Kael respira fundo e, por um instante, pensa ter ouvido seu próprio nome sussurrado nas pedras. O corredor parecia mais estreito à medida que avançavam, como se as pedras estivessem vivas, apertando-se para medir a determinação de quem ousava passar. A luz conjurada por Serafine vacilava, projetando sombras que se alongavam nas paredes, formando figuras que pareciam observá-los. Lyra liderava com passos cuidadosos, os dedos deslizando pelas rochas, procurando armadilhas invisíveis. Erindor vinha logo atrás, o machado apoiado no ombro, os olhos atentos, respirando de modo cadenciado, para não deixar que o medo ocupasse espaço demais em seu peito. Kael sentia cada músculo tenso. O ar carregava um cheiro úmido e algo levemente doce, lembrando frutas maduras deixadas tempo demais no calor. Uma sensação estranha percorria-lhe a pele, como se um olhar o acompanhasse dentro da própria mente. A passagem, antes apenas um estreito corredor, abriu-se enfim para um pátio natural, uma clareira escondida sob um teto de pedra. O chão era coberto por um tapete de musgo que parecia pulsar suavemente sob os pés, como um coração lento e antigo. No centro, a fonte ressequida que haviam visto de longe agora revelava inscrições ao redor de sua borda. Linhas sinuosas entrelaçavam-se, formando desenhos que lembravam raízes mergulhando em águas inexistentes. Serafine inclinou-se para examinar os sinais, sua expressão ganhando um brilho de fascínio misturado com receio. Estas marcas contam uma história, sussurrou. São sobre perdas escondidas,
sobre aquilo que enterramos para que não doa mais. Lyra se agachou ao lado dela, analisando as fendas, ou sobre coisas que se recusam a permanecer enterradas. De repente, uma bruma tênue começou a se formar dentro da fonte, rastejando para fora como se tivesse vida própria. Kael avançou um passo, mas parou quando a névoa assumiu contornos vagos de um corpo humano, feito de pura translucidez. Os olhos da entidade eram vazios, mas irradiavam uma calma desconcertante. A voz que emergiu parecia vir tanto do ar quanto de dentro dos ossos deles. Para continuar, cada um deve se libertar de um fardo que esconde no silêncio. O caminho adiante não aceita corações pesados. O silêncio que seguiu era quase insuportável. Herindor abaixou os olhos, seu rosto duro denunciando lembranças que preferia não encarar. Lyra desviou o olhar, os lábios apertados, como se lutasse contra algo que queria escapar. Serafine manteve a calma exterior, mas Kael percebeu o leve tremor de suas mãos. Ele próprio sentia um nó na garganta, memórias de falhas antigas pressionando para serem ditas. Kael tentou falar, mas antes que pudesse decidir, a bruma se agitou, erguendo-se como um véu tempestuoso. Um frio cortante atravessou o pátio, arrancando gemidos baixos das pedras. O musgo sob seus pés começou a se retrair, deixando ver símbolos gravados na pedra nua, círculos concêntricos que pareciam girar devagar, mesmo imóveis. Serafine ergueu o cajado, luz emanando da ponta, tentando conter a pressão crescente, mas o ar tornou-se tão pesado que era difícil respirar. A névoa condensou-se até formar uma máscara flutuante, translúcida, pairando sobre a fonte. Dos lábios dela saiu um som grave, uma espécie de pergunta sem palavras, tão clara que Kael sentiu no peito. Você está disposto a abrir mão do que o prende? Ele sentiu o impulso de confessar, de colocar para fora aquilo que o labirinto parecia exigir. Mas um tremor profundo percorreu o chão, interrompendo o momento. As pedras estalaram e uma fenda abriu-se na borda do pátio, liberando um sopro de vento tão frio que apagou o orbe de Serafine. O escuro tomou conta por um instante, e só o brilho leitoso da entidade pairando no centro iluminava o ambiente. A máscara virou lentamente, observando cada um deles, e então fixou-se em Kael. O olhar vazio continha uma promessa silenciosa, a de que algo seria revelado, quer ele estivesse preparado ou não. A bruma ao redor começou a girar em espiral, formando um redemoinho que puxava o ar com força crescente. O som tornou-se ensurdecedor, até que um clarão súbito preencheu todo o pátio. Quando a luz se dissipou, Kael percebeu que estava sozinho, ou pelo menos assim parecia. A clareira agora era apenas sombra e silêncio, e o eco distante de um nome que ele mal ousava pronunciar vibrou nas paredes invisíveis ao redor. A claridade que explodira no pátio desvaneceu-se pouco a pouco, como se alguém apagasse velas invisíveis. Quando Kael recobrou a visão, percebeu que a fonte e o musgo haviam desaparecido. Em seu lugar, um círculo de pedras lisas formava um anel perfeito, refletindo uma luz leitosa que não tinha origem aparente. A bruma pairava acima do centro, imóvel, como se aguardasse algo. Serafine aproximou-se, o cajado firme, mas hesitante. Lyra girava lentamente, avaliando as sombras. Herindor mantinha a postura de guarda, os dedos tensos sobre o machado. Kael deu um passo adiante, sentindo a superfície fria sob as botas. O ar parecia mais pesado, como se cada respiração precisasse atravessar camadas de lembranças enterradas. A voz que antes ecoara das pedras voltou, agora mais definida, suave e ao mesmo tempo cortante. Quem deseja atravessar este limiar deve ofertar o silêncio que o mantém prisioneiro. As palavras não vieram apenas aos ouvidos, vibraram no peito de cada um, insinuando verdades que recusavam ser ditas. Lyra desviou o olhar, os ombros tensos. Herindor manteve o rosto impassível, mas Kael viu em seus olhos a sombra de algo antigo, talvez uma batalha não encerrada. Serafine, mesmo serena, apertou os lábios como quem segura uma confissão. Kael sentiu que o labirinto os via por dentro,
convidando-os ou exigindo que soltassem um peso. Ele sabia qual era o seu. O arrependimento pela aldeia abandonada, a culpa por não ter sido capaz de salvar aqueles que confiavam nele. Ele respirou fundo, deixando que o ar frio queimasse os pulmões. Eu fugi quando precisava ficar, disse, a voz rouca, mas firme. E desde então, carrego essa noite como uma pedra. Assim que as palavras se espalharam pelo círculo, as pedras emitiram um brilho tênue, e a bruma oscilou como se tivesse recebido alimento. Serafine baixou a cabeça, murmurando algo que não ousara antes. Lyra, por um instante, perdeu o sorriso característico. Um olhar verdadeiro cruzou seu rosto antes que ela o escondesse de novo. Erindor apenas respirou fundo, mas o gesto foi suficiente para que o ar ao redor dele se suavizasse. A entidade formada pela névoa começou a se mover, estendendo uma mão translúcida que tocou o centro do anel. Linhas de luz emergiram do contato, traçando um mapa no piso, um desenho de caminhos entrelaçados que pulsavam, convidando-os para um destino desconhecido. O pátio estremeceu, e um som baixo, como um trovão distante, reverberou sob os pés de todos. A máscara que antes pairava no ar fragmentou-se em partículas cintilantes que subiram lentamente, desaparecendo no teto invisível. Kael olhou em volta, tentando entender se a prova havia terminado. Mas o labirinto raramente oferecia respostas tão simples. O círculo começou a girar, lentamente no início, depois mais rápido, até formar um redemoinho de luz. A bruma, sugada pelo movimento, desapareceu por completo. Um vento gelado varreu o espaço, apagando o brilho das inscrições e deixando apenas uma escuridão expectante. Então, do centro do redemoinho, ergueu-se um som. Não um grito, nem um cântico, mas algo entre ambos carregado de promessa e perigo. A luz desapareceu de repente, mergulhando-os em trevas tão profundas que o silêncio parecia ter peso. Kael sentiu o coração acelerar, e os outros instintivamente se aproximaram, buscando conforto uns nos outros. Algo havia sido despertado naquele pátio, algo que ainda não mostrara sua forma, mas cuja presença fazia o ar vibrar. O breu que se instalara depois do clarão dissolveu-se lentamente, revelando que o pátio já não era o mesmo. As pedras que antes formavam um anel agora estavam cobertas por linhas luminosas que pulsavam, como raízes feitas de luz. O ar parecia mais denso, e cada inspiração trazia um sabor metálico, misturado a algo adocicado, como se a própria memória tivesse aroma. Kael avançou, cauteloso, enquanto Serafine erguia o cajado para iluminar os contornos do círculo. Lyra mantinha-se ligeiramente atrás, atenta a cada sombra, e Erindor caminhava firme, os dedos fechados sobre o machado. Do centro do anel erguia-se um brilho suave, que subia em espiral até desaparecer no teto invisível. A névoa que antes se tornara entidade reapareceu, mas agora sua forma era mais definida. Um corpo alongado, traços delicados e olhos que lembravam vidro esbranquiçado. Quando falou, a voz soou clara, mas parecia surgir tanto do ar quanto da pedra sob seus pés. Vocês deram um passo ao confessar o que escondiam, mas o caminho da verdade não termina na entrega. Ele continua na forma como se anda depois de soltar o peso. A figura inclinou-se para Kael. Mostra-me tua coragem de sustentar a clareza. Ele sentiu o coração acelerar. Já enfrentara o fardo da culpa, mas agora era convidado a provar que podia caminhar livre, sem buscar esconder-se novamente. Serafine apoiou uma mão no ombro dele, silenciosa, um gesto de ânimo. Lyra respirou fundo, o olhar fugindo por um instante, talvez refletindo segredos que preferia não revelar. Erindor manteve-se imóvel, mas seu semblante mostrava respeito pelo que Kael estava prestes a fazer. Kael avançou até o centro do círculo. Assim que entrou, as linhas luminosas espalharam-se como água, formando uma ponte radiante que se estendia para além do pátio, rumo a uma escuridão sólida. Cada passo fazia a estrutura vibrar sob seus pés, emitindo notas graves que ecoavam dentro do peito. Ele percebeu que caminhava não apenas sobre pedra ou magia, mas sobre as próprias escolhas. Atrás, seus companheiros observavam com atenção, incapazes de atravessar o limite invisível que os separava.
No meio da ponte, uma sombra tomou forma. Não era hostil, mas carregava a presença de quem guarda um enigma. Tinha o contorno de um humano envolto em penumbra e luz ao mesmo tempo. "O que farás agora que sabes quem és?" perguntou, a voz oscilando entre ternura e desafio. Cale sentiu o peso da pergunta. Percebeu que o verdadeiro teste era manter-se firme, mesmo depois de reconhecer suas falhas. Ele inspirou profundamente e respondeu com voz firme: "Seguirei adiante, mesmo tremendo, porque agora sei o que não posso mais abandonar." A figura pareceu aprovar, embora não sorrisse. Estendeu um braço e, ao toque leve em Cale, o caminho brilhou mais forte. A ponte começou a dissolver-se atrás dele, forçando-o a avançar. Cada passo exigia decisão, até que, por fim, ele alcançou o limite oposto, onde a luz se transformou em um portal líquido. Cale mergulhou através dele, e de repente estava de novo no pátio, as linhas de luz retraindo-se até sumirem sob o piso. Mas o alívio durou pouco. Um som profundo reverberou por baixo das lajes, um compasso lento, semelhante a batidas de coração. A claridade que restara no centro recolheu-se, deixando o círculo mergulhado em penumbra. Do vazio emergiu um sopro gélido, acompanhado por um brilho fraco que se movia sob o chão, como se algo se deslocasse em direção à superfície. Seraphine ergueu o cajado. Lyra preparou a lâmina e Elindor plantou os pés, aguardando. Cale manteve os olhos fixos no ponto onde o som era mais intenso, consciente de que o verdadeiro desafio da passagem acabava de começar. O círculo de pedras onde Cale e os companheiros estavam começou a vibrar de forma quase imperceptível, como se um coração enterrado sob o chão tivesse despertado. A claridade que restara depois do redemoinho transformou-se em pequenos fios de luz que serpenteavam pelas fendas, reunindo-se pouco a pouco no centro. A bruma voltou, mas desta vez não se ergueu em uma figura serena. Tomou a forma de um vulto alongado, envolto em sombras líquidas, com olhos que brilhavam como duas lâminas de gelo. O silêncio era tão denso que até o som da própria respiração parecia um intruso. Seraphine ergueu o cajado, projetando uma tênue luz azul, que tremulava a cada batida do coração dela. Lyra manteve-se meio abaixada, como um felino prestes a saltar, e Elindor plantou o machado diante de si, o corpo inteiro pronto para reagir. Cale, porém, sentiu algo diferente. Não era apenas ameaça. Havia uma intenção naquilo, um convite perigoso. A entidade inclinou-se levemente, e a sua voz surgiu dentro das pedras, grave e calma ao mesmo tempo. "Vocês arrancaram véus, mas cada verdade traz um eco. O que pretendem fazer com aquilo que libertaram?" As palavras não foram uma acusação, mas soaram como um aviso de que a revelação exigia responsabilidade. Cale respirou fundo, tentando manter o equilíbrio enquanto encarava a figura. Imagens vieram à mente, aldeões correndo em meio ao fogo, o rosto do irmão desaparecendo atrás da fumaça, a promessa que ele quebrara quando se deixou dominar pelo medo. Por um instante, o peso retornou com força, e ele quase sentiu o impulso de fugir novamente. Mas o olhar firme de Seraphine lembrou-o de que a coragem é um caminho, não um instante isolado. A entidade avançou um passo. O chão respondeu, abrindo pequenas fendas por onde a luz escapava como água. Lyra estreitou os olhos, avaliando a distância, mas permaneceu imóvel. Elindor inclinou a cabeça, sinal silencioso para que Cale mantivesse a calma. A voz ecoou outra vez, agora mais próxima, como se saísse de dentro do peito dele. "A estrada que procuras não se mede em vitórias ou quedas. Mede-se pelo modo como sustentas o que descobriste." Cale compreendeu que não havia armas capazes de vencer aquele desafio. Apenas a firmeza de quem decidiu não esconder mais nada. Ele deu um passo à frente, atravessando o limite onde a luz se unia à escuridão. Sentiu um frio subir-lhe pelas pernas, mas não recuou. O vulto então se dissolveu em filetes de bruma, que se enrolaram no chão, abrindo passagem para um corredor antes oculto sob o piso. Um sopro gelado escapou dali, trazendo consigo um sussurro inaudível, feito mais de intenção que de som. Seraphine tentou seguir Cale, mas uma barreira invisível a conteve.
Lyra e Erindor também foram impedidos de avançar, obrigados a ficar para trás. Kael olhou por sobre o ombro, buscando neles a força que precisava. A feiticeira inclinou a cabeça, enviando-lhe um olhar encorajador. Lyra ergueu o queixo, sinal silencioso de confiança. Erindor simplesmente assentiu, a postura sólida como sempre. Com esse apoio silencioso, Kael voltou-se para o corredor recém-revelado. As pedras ao redor pareciam pulsar com um brilho interno, como se estivessem vivas. Cada passo que Kael dava ecoava dentro do corredor, amplificado de um jeito que o fazia sentir-se dentro de um tambor gigantesco. A luz atrás dele começou a se fechar, isolando-o gradualmente dos amigos. O corredor descia em uma curva suave, até que o chão terminou em um patamar suspenso sobre um abismo negro. No centro desse espaço, havia uma ponte estreita feita de blocos antigos, tão velhos que pareciam prestes a ruir. Kael avançou devagar até o início da ponte. À sua frente, apenas sombras se movendo em ondas lentas, como se respirassem. Um som baixo, profundo, subiu do nada, lembrando o eco de um cântico distante. Ele compreendeu que aquela travessia seria mais que física. Era a confirmação de tudo o que havia aprendido sobre si mesmo. Apertou os punhos, olhou para trás uma última vez. Os rostos de Serafine, Lyra e Erindor estavam distantes, quase irreais. E então deu o primeiro passo. A pedra rangeu sob o peso dele e um vento frio cortou o espaço, levando consigo qualquer ruído. O abismo respondeu com um suspiro longo, e algo começou a mover-se lá embaixo, invisível, mas imenso. Kael sentiu o coração acelerar, percebendo que acabara de acender uma nova etapa do enigma que o labirinto silencioso lhe reservava. O vento frio que subia pelas fendas do corredor trouxe com ele um odor úmido, quase mineral, enquanto Kael avançava lentamente pela ponte estreita. Atrás dele, a claridade do pátio já parecia apenas um reflexo longínquo, e a presença dos companheiros, contida pela barreira invisível, era agora só um conforto distante. Cada passo produzia um estalo seco, como se as pedras testassem seu peso e sua determinação. As paredes, antes silenciosas, começaram a vibrar levemente, emitindo um zumbido baixo, semelhante a vozes abafadas dentro da rocha. No centro do vão, onde o caminho parecia suspenso sobre um abismo sem fim, uma plataforma circular aguardava. Sobre ela, um objeto repousava, um anel largo, de metal antigo, gravado com runas tão finas que pareciam mover-se sob a luz que emanava do chão. Kael sentiu um calor discreto irradiar daquele símbolo, como se ele fosse um elo entre mundos, um fragmento da verdade que o labirinto guardava para aqueles que ousavam atravessar seus segredos. Serafine, mesmo presa ao outro lado, inclinou-se para a frente, tentando captar o que acontecia. Lyra manteve os olhos fixos na ponte, avaliando a estabilidade das pedras, e Erindor firmou os pés, o machado erguido, pronto para qualquer coisa que ousasse sair das sombras. Kael, porém, compreendeu que nenhuma lâmina ou feitiço podia ajudá-lo naquele instante. A travessia era sua. Quando seus dedos tocaram o anel, uma onda de calor espalhou-se pelo corpo inteiro, trazendo com ela visões entrelaçadas. A aldeia em chamas, o olhar desapontado do irmão, os amigos que agora o observavam do outro lado do abismo. Cada lembrança veio acompanhada de perguntas silenciosas. Que tipo de homem ele queria ser, depois de reconhecer as falhas que o moldaram? O anel parecia pesar mais que metal, carregando a expectativa de um pacto consigo mesmo. A superfície da plataforma começou a brilhar, projetando imagens ao redor. Elas mostravam versões possíveis de Kael, um guerreiro endurecido que se escondia atrás da disciplina, um fugitivo preso ao arrependimento, um viajante que aceitava a própria imperfeição e seguia em frente. A escolha não era explícita, mas estava implícita no modo como cada figura respirava, caminhava, olhava para o horizonte. Kael inspirou profundamente, sentindo o ar frio cortar-lhe os pulmões. Apertou o anel com as duas mãos, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, falou em voz firme: "Eu escolho viver carregando o que aprendi,
mas não ser definido pelo que perdi. No instante em que pronunciou as palavras, o objeto aqueceu e brilhou intensamente, rachando ao meio. Dela saiu uma luz suave que o envolveu por completo, dissipando o peso invisível que o havia acompanhado até ali. A ponte vibrou sob seus pés. O brilho correu pelas pedras, alcançando o corredor atrás dele e formando símbolos que se entrelaçavam como raízes. Do abismo subiu um som profundo, um murmúrio que se transformou em um rugido distante, ecoando nas paredes. A claridade do pátio, antes remota, piscou como se reagisse àquilo, mas logo desapareceu, deixando apenas a luz pálida que emanava das fissuras. De repente, a superfície do anel desfeito se reorganizou no ar, formando uma esfera translúcida que flutuou diante dele. Dentro dela, linhas de sombra moviam-se, assumindo lentamente a forma de uma criatura alongada, com asas feitas de pura luz e olhos sombrios, tão densos que pareciam buracos no tecido do mundo. A esfera partiu-se silenciosamente, libertando a figura que pousou no centro da plataforma. Kel sentiu o coração bater mais rápido. Sabia que aquela aparição não era ameaça cega, mas também não era um presente. Era um desafio moldado pela verdade que ele acabara de aceitar. Um guardião que avaliaria se sua decisão resistiria à prova do caminho. A criatura inclinou a cabeça e um som profundo vibrou no espaço, preparando o terreno para o que viria a seguir. O vento que subia do abismo tornou-se mais forte, erguendo redemoinhos de poeira luminosa ao redor de Kel. Ele manteve os pés firmes sobre a plataforma, o anel partido ainda aquecido em sua mão. Do outro lado, Serafine, Lyra e Erindor permaneciam atrás da barreira invisível, as feições tensas mas confiantes, como se a própria contenção os obrigasse a oferecer-lhe apenas coragem silenciosa. O corredor à frente, aberto pela bruma momentos antes, parecia mais largo agora, como se tivesse sido talhado para medir cada passo que ele daria. Kel guardou o anel no cinto, respirou fundo e atravessou o limiar. A passagem o recebeu com um frio cortante, impregnado do cheiro mineral de pedra úmida. À medida que avançava, a luz que vinha de trás enfraquecia, substituída por um brilho tênue que emanava das paredes. Traços fosforescentes desenhavam formas em constante mutação, lembrando rios, raízes e veios de sangue. Cada linha parecia reagir ao ritmo da sua respiração, aproximando-se quando ele hesitava, afastando-se quando retomava o passo. Depois de um tempo que não soube medir, Kel chegou a um salão natural amplo e baixo, como o ventre de uma montanha viva. No centro, uma mesa de pedra irregular sustentava um recipiente de cristal cheio de água translúcida. Acima dele, pairava uma sombra quase imperceptível, uma presença que vibrava no ar como uma nota grave e contínua. Assim que Kel entrou, o recipiente começou a brilhar, espalhando reflexos pelo teto irregular. A sombra falou, sua voz ecoando de todos os lados. Libertaste parte do que te prendia, mas quem atravessa este caminho deve provar que sabe manter firme o coração quando as verdades pesam mais que as armas. Kel apertou os dedos, sentindo o frio das pedras no chão. Ele sabia o que o labirinto pedia. Não bastava confessar culpas. Era preciso mostrar que podia caminhar com elas sem se perder. Ele aproximou-se da mesa e olhou para dentro do cristal. A superfície líquida refletia seu rosto, mas também outras imagens. O menino que aprendera a temer falhas, o guerreiro que quase se rendeu ao cansaço, o homem que agora encarava a própria história. Uma pergunta formou-se silenciosa dentro dele. Quem serei quando sair daqui? O reflexo respondeu mudando, revelando um Kel mais seguro, de olhar firme, que não renegava cicatrizes. Seguindo um impulso, mergulhou as mãos na água. Um calor suave espalhou-se por seu corpo, dissolvendo por um instante a dureza que sempre carregara. A sombra moveu-se, pairando mais perto. A clareza não é leve, disse ela, mas pode guiar quem não a teme. As palavras ecoaram com a suavidade de um conselho e o peso de uma sentença. Kel sentiu que algo dentro dele se assentava, como pedra que encontra lugar entre outras. Quando retirou as mãos, a água começou a borbulhar, liberando um vapor azulado.
O líquido subiu em colunas finas, contornando seu corpo, e então recuou de repente para o recipiente, deixando atrás um silêncio inquietante. Do fundo da mesa, linhas de luz se espalharam, formando uma figura feita de bruma clara e sombras densas. A entidade abriu algo que lembrava asas e olhou para Kel com intensidade serena, como quem avalia o valor de uma promessa recém-feita. O chão vibrou, e fissuras se abriram ao redor da mesa, revelando um brilho avermelhado que pulsava como um coração subterrâneo. Serafine ergueu o cajado, Erindor ajustou a postura e Lyra firmou o punhal, mas todos estavam distantes, incapazes de atravessar a barreira. Kael percebeu que a criatura formada pela bruma não pretendia atacá-lo, mas tampouco era mero espectador. Era a continuação do enigma, a prova de que o caminho exigiria mais que palavras. Um vento súbito soprou do corredor por onde ele havia chegado, apagando parte da luz fosforescente nas paredes. A entidade curvou a cabeça, os olhos brilhando como se convidasse Kael a segui-la ou a enfrentá-la. A plataforma tremeu e um eco profundo percorreu o salão, lembrando um tambor enterrado. Kael inspirou lentamente, sentindo o peso de tudo o que já revelara, e preparou-se para o que quer que fosse emergir daquele coração escondido nas pedras. O salão baixo onde Kael permanecia parecia respirar com ele. A criatura formada de bruma e sombra ainda estava ao lado da mesa de pedra, observando-o com um olhar que misturava paciência e exigência. O anel partido, agora frio, pesava-lhe no cinto como um lembrete do que fora revelado até ali. Atrás, Serafine, Lyra e Erindor seguiam presos na barreira que separava suas forças do caminho de Kael. Mesmo à distância, o brilho firme nos olhos deles lembrava-lhe que não estava sozinho, embora o passo adiante dependesse apenas dele. A entidade inclinou a cabeça e o salão respondeu com um leve tremor. As fissuras que cercavam a mesa acenderam-se, formando linhas avermelhadas que serpenteavam pelo piso. Um sopro quente ergueu-se, carregando o aroma da pedra molhada, agora misturado a algo doce e antigo. A voz ecoou de novo, baixa, clara. Já libertaste o peso que te paralisava, mas precisas provar que pode sustentar o que escolheste ser. Kael avançou. O brilho nas fissuras intensificou-se, e no centro da mesa um novo objeto surgiu, uma lâmina curta, delicadamente entalhada, cuja lâmina refletia a luz fosforescente das paredes. Ele entendeu o que o labirinto pedia. Não sangue, mas compromisso. A lâmina era um sinal, um contrato silencioso com aquilo que ele decidira levar adiante. Ele segurou o punho da arma. Um calor suave percorreu-lhe o braço, e imagens passaram velozes. A noite em que hesitou, os amigos que acreditaram nele, as vidas que podiam ter se perdido se não tivesse ousado voltar. Cada memória trazia um eco do presente, lembrando-o de que coragem não é ausência de falhas, mas a decisão de não deixar que elas governem os próximos passos. A criatura de bruma aproximou-se, abrindo as asas translúcidas. Suas bordas ondulavam com a mesma luz que vinha das fissuras. Sem palavras, apontou para um corredor que se revelava atrás da mesa. As paredes do novo caminho pareciam formadas de cristal e basalto, refletindo fragmentos da própria imagem de Kael. Ao atravessar o limiar, ele sentiu um peso agradável pousar-lhe nos ombros. Não um fardo, mas a certeza do que escolhera. Serafine ergueu o cajado como se quisesse dissolver a barreira, mas percebeu que o momento era apenas de testemunho. Lyra apoiou a palma na parede invisível, enviando-lhe um sorriso rápido. Erindor cruzou os braços, respeitando a gravidade do instante. Kael devolveu o olhar aos três, grato antes de seguir pelo corredor. O caminho descia suavemente, iluminado por filetes de luz que corriam nas juntas das pedras. Logo, abriu-se num terraço suspenso sobre uma fenda larga, de onde soprava um vento frio. Do outro lado, uma ponte estreita ligava-o a uma plataforma circular, onde uma tocha solitária queimava, a chama imóvel, azulada. O silêncio era tão profundo que o menor movimento de Kael parecia ecoar como um sino. Ele colocou a lâmina no cinturão e iniciou a travessia.
Cada passo soava como uma promessa gravada no ar. Quando chegou à metade, o vento cessou e um murmúrio ascendeu do vazio. Um coro baixo, formado por vozes desconhecidas, que pareciam chamar seu nome. A chama ao longe oscilou e expandiu-se, revelando uma figura que se formava a partir da luz azul. Um ser alto, envolto em um manto de chamas frias, cujos olhos cintilavam como cristais enterrados na neve. O guardião elevou a mão e o ar ao redor ganhou peso. Kael sentiu o corpo inteiro vibrar, como se uma força o examinasse por dentro, buscando falhas em sua decisão. Ele apertou o punho, firmando-se. O caminho não terminara, apenas mudara de forma. O guardião inclinou-se lentamente e um rugido profundo percorreu o abismo, fazendo a ponte estremecer. A prova seguinte estava prestes a emergir do coração secreto da passagem. Kael atravessou a ponte e alcançou o guardião da tocha azul. A entidade observou-o com olhos serenos e lentamente apagou sua chama, deixando que apenas o brilho das pedras iluminasse o salão. O vento cessou e a barreira que separava seus amigos desmoronou como pó. Serafine, Lyra e Erindor correram até ele, sorrindo. O guardião inclinou-se e dissolveu-se em poeira cintilante, que subiu pelas paredes até desaparecer. A lâmina curta que Kael carregava brilhou suavemente, selando em si o pacto que fizera com a própria clareza. Quando deixaram o salão, um corredor iluminado por luz natural revelou-se diante deles. Do lado de fora, um bosque silencioso os aguardava, com riachos cristalinos e pedras lisas onde podiam descansar. A passagem ensinara que a maior força não era esmagar o peso do passado, mas sustentá-lo com equilíbrio, transformando-o em sabedoria.